A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, a todos. Dando continuidade no assunto que já iniciei. No primeiro vídeo eu falei sobre a introdução deste assunto. No segundo vídeo eu falei um pouco com você que a palavra de Deus, ela é importante. Nós precisamos meditar nas Escrituras. Eu disse também que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora eu quero falar um pouco sobre a estrutura deste livro. Eu quero falar um pouco também sobre esta palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela vem de Biblos, uma cidade antiga da Fenícia, ao leste do mar Mediterrâneo. Esta cidade deu nome à planta, cujas folhas eram usadas para fazer o papel naqueles dias. Os livros passaram a ser produzidos com as folhas dessa planta Biblos. Esta planta era conhecida pelos egípcios como papiro, da qual nós extraímos a nossa palavra papel. A palavra Bíblia significa, então, literalmente livro. Então, esta palavra Bíblia significa literalmente livro. Eu acho interessante que o pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, na página de número 18, ele diz que o vocábulo Bíblia não se acha no texto das Sagradas Escrituras. Aí ele diz que consta apenas na capa. Aí ele explica que este vocábulo vem do grego, a língua original do Novo Testamento. Aí ele diz, e é derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro, preparada para a escrita, biblos. Aí ele diz, um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado Biblion, e vários destes eram uma Bíblia. Aí ele diz, portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Agora, indo ainda para a estrutura, a maneira como os livros estão agrupados, nós temos 66 livros. A nossa Bíblia, ela é composta de 66 livros. Ela divide-se em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Não é uma aula de bibliologia, já falei no início, mas eu preciso informar você sobre a estrutura, sobre esta estrutura da Bíblia Sagrada, para que você compreenda melhor e até facilite você no momento em que você estiver estudando, porque com esta informação que eu vou passar para você, você consegue estudar livro por livro e também consegue estudar de maneira organizada. Então, o Antigo Testamento composto aí por 39 livros, nós temos estes livros agrupados, por exemplo, os 5 primeiros livros são chamados
ou são chamados o Pentateuco. Quais são os 5 primeiros? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros. Depois nós temos os livros históricos. São 12. Quais são eles? Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que são 5. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os profetas maiores. Quais são eles? Eles são 5. São Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois nós temos também os profetas menores. Eles são 12. Quais são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esta é a estrutura do Antigo Testamento. São 39 livros. Nós temos também o Novo Testamento. O Antigo contém 39 e o Novo 27 livros. E eles estão também organizados. Nós temos os primeiros evangelhos, que são chamados de sinóticos. O evangelho que Mateus escreve, o evangelho que Marcos escreve, o evangelho que Lucas escreve, são chamados sinóticos. E nós temos também o evangelho escrito por João, que é chamado joanino. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é história. Depois nós temos as epístolas, são 21 ao total. Aí nós temos 13 epístolas paulinas. Nós temos uma epístola de autoria incerta, que é a epístola aos Hebreus. Nós temos também 7 epístolas ou cartas de autoria de outros discípulos de Jesus. Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, Judas. Nós temos o último livro, que é Revelação. Então, dentro deste ponto de vista da estrutura, da organização destes livros, compondo aqui a Bíblia Sagrada, eu quero que você guarde estas informações. Quando eu falo para que você guarde estas informações, é para que isto sirva de um auxílio para que você compreenda a estrutura da Bíblia Sagrada, e isto até ajude você a estudar os livros de maneira organizada.
Por exemplo, estudando o Antigo Testamento, você pode estudar os 5 primeiros, Pentateuco, pode estudar os 12 livros históricos, e assim você vai se organizando. Mas eu só estou dando esta informação para que você compreenda um pouco da estrutura, porque isto é importante no tema que eu estou usando aqui, porque devo ler a Bíblia. Então eu preciso compreender um pouco sobre este livro, porque conforme você vai compreendendo, conforme você vai entendendo, isto até mesmo facilita você a estudar de maneira organizada. Tá bom? No próximo vídeo eu vou finalizar este assunto, vou terminar falando ainda sobre porque devo ler a Bíblia. Eu finalizo com você que está me acompanhando aí através destes vídeos, eu finalizo com este assunto. Se você gostou do vídeo, deixa lá o joinha, compartilha com as pessoas que você conhece. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva também no canal. Se você quiser comentar, deixe o seu comentário, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.